Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aí com 4,5% na Selic, conforme o nosso canal já tinha mostrado para vocês desde a reunião passada. O que os americanos fizeram mais cedo? Mantiveram a sua taxa de 1,5% a 1,75%, manutenção das taxas lá e redução aqui. Vamos para a ata para ver o que a gente consegue traduzir para vocês. Então, assim, ó, aqui nessa análise da atividade econômica mudou um pouquinho, ó. Dados da atividade econômica a partir do segundo trimestre indicam um processo de recuperação da economia brasileira ganhou tração. Ganhou tração. Essa expressão idiomática ainda não tinha aparecido. Em relação ao observado até o primeiro trimestre de 2019, o cenário do cupom supõe que essa recuperação seguirá em ritmo gradual. Então, nada de muitos solavancos. Isso até é bom. No cenário externo, a gente acabou de ver que o Federal Reserve manteve a taxa em 1,5% a 1,75%. Eles colocam aqui que a provisão de estímulos monetários nas principais economias, então Estados Unidos, em contexto de desaceleração econômica e de inflação abaixo das metas, que é o caso deles, tem sido capaz de produzir ambiente relativamente favorável para economias emergentes. E isso é bom também. Ambiente favorável para economias emergentes. Quanto à questão da inflação, eles colocam aqui, ó, que a inflação subjacente encontram-se em níveis confortáveis, inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária. Então, aquele aumento que a gente está vendo no fim do ano, que é o período mais aquecido da inflação, etc, 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 está confortável. Eles colocam aqui a projeção do Focus, que então está tudo tranquilo. E aí vamos ver aqui a frase, mais aqui, ó. Considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações, o Copom decidiu por unanimidade, isso é importante, eles não têm dúvida de que a taxa deveria ir para 4,5%, pela redução da taxa básica de juros para 4,5% ao ano. O comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para a meta do horizonte revelante para a condução, incluindo o ano calendário 2020, certo? E em menor grau 2021. Então, pode ser, a gente tem sempre especulado aqui no canal que 2021 poderá ser um ano em que a Selic volte a subir, com base nas informações do Boletim Focus. Mas aqui vejam que no comunicado do Banco Central está convergindo bem para, em menor grau, incluir o ano de 2021. Então isso aí coloca assim a informação, uma perspectiva de que, olha, pode ser que a taxa seja mantida em 2020 e 2021. Essa é a leitura, certo? Ele fala aqui, ó, a política monetária tem que ser estimulativa, certo? Ainda estão mantendo a política estimulativa. E aqui é que vem o detalhe que está me deixando um pouco mais com o freio de mão puxado no otimismo, que é o seguinte, gente, aqui, ó. O Copom avalia que o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira tem avançado. Ou seja, a reforma da Previdência foi aprovada, mas enfatiza que perseverar nesse processo é essencial para permitir a consolidação da queda da taxa de juros estrutural. Então, assim, ó, o que eu tô vendo? Estou vendo que agora vai ter fim de ano, vai ter recesso, o legislativo para, janeiro e fevereiro as coisas ficam muito mornas, muito paradas. Por isso que eu acho que talvez não caia muito nesse primeiro momento. Por quê? Porque eu estou vendo que o mercado está carente de mais notícias para a continuidade das reformas. Reforma fiscal, reforma administrativa, né? Essas coisas aí que a gente não está vendo andar, não está vendo notícias. Eu acho que isso pode refletir negativamente no começo do ano de 2020. Por isso que eu não estou... Mas assim, ó, isso é uma impressão, né? É uma intuição. As taxas podem cair, certo?
O comitê ressalta ainda que a percepção da continuidade, eu acho que essa percepção de continuidade está um pouquinho abalada, da agenda de reformas afeta as expectativas e projeções macroeconômicas atuais, né? E aqui, talvez a frase que o mercado não goste é essa aqui, ó. O cupom entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária. Então, o comitê enfatiza que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui, pessoal, é que, olha, por enquanto tá bom assim, certo? Só que o mercado pode não gostar, porque ele está dizendo assim, olha, vai ficar em 4,5. Mas ele não está excluindo mais quedas futuras, como por exemplo, os leilões de títulos públicos, que nós fazemos a cobertura aqui no canal, dão a entender que várias instituições estão comprando os papéis, prevendo uma Selic de 4 ou 4,25 ao longo do ano que vem. Ele não está descartando, o comitê enfatiza que seus próximos passos continuarão dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação. O que o Banco Central sempre colocou. Mas o mercado pode, né, levar aí para bater um desespero que a taxa não vai mais cair, e aí começa a haver uma alta especulativa e pode dar uma tensionada por causa dessa frase aqui, ó. Entende que o atual estágio do ciclo econômico recomenda cautela na condução da política monetária. Quer dizer, com relação à última ata, em que o Banco Central já deixou ali, olha, vai para 4,5, aqui nós não temos essa informação, que de 4 vai para 4,25 ou 4, ou vai continuar em 4,5, ou que vai aumentar. Nós não temos essa informação, eles retiraram. Mas eles estão dizendo aqui, nesta segunda frase, que se a projeção e expectativa de inflação for legal e a evolução da atividade econômica continuar gradual, tem chance de continuar o corte. Só que não pode mais ser tão certo como foi em outubro. Em outubro eles tinham certeza que era possível de reduzir para dezembro. Mas agora o que nós temos? Nós temos que a inflação subiu um pouquinho e as coisas têm que ter mais cautela. A velocidade das reformas parece que diminuiu um pouco, e isso a gente vai ver como é que o mercado vai reagir. Então, gente, se ocorrerem tensões nas próximas semanas, nesse final de ano, janeiro e tal, até que as coisas sejam retomadas no nível da administração federal, que eu acho que vai ser lá para o fim de fevereiro, a coisa pode ficar meio andando de lado, né? As taxas fazendo aquelas curvinhas que não saem do lugar de jeito nenhum, e nós aí ficamos com a nossa avaliação do Tesouro Direto tudo meio parado, sem evoluir muito, uns dias de repente com prejuízo, outros dias com um pouquinho de lucro. Eu acho que fica assim, tá? Mas posso estar errado, pode ser que o mercado reaja bem com a redução da taxa. Mas assim, já estava precificado esses 4,5, né? Como é que fica a poupança? Gente, a poupança tá de chorar, né? Olha aqui, ó, 4,5 vezes 0,7, 3,15% ao ano. Tá muito, muito baixo mesmo, né? E o CDI, né, gente? 4,5 menos 0,1, 4,4%. Tá? Eu quero ver se para essa semana eu ainda consigo colocar assim, todos os títulos do Tesouro Direto comparativamente ao CDI e à poupança com a projeção mais atual, que a inflação está mais alta, né? Mostrando para vocês como é que os papéis vão se comportar, claro, para quem buy and hold, né? Para quem compra e fica até o final do prazo, tendo aí essa projeção nova de inflação, de Selic talvez estável em 4,5 para 2020 e talvez um pedaço de 2021, né? E como é que vão se comportar os papéis aí, pretendo gravar isso para ainda essa semana. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.